Então hoje a gente vai dar continuidade à nossa saga dos Evangelhos, e assim até Apocalipse, e hoje estamos no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, que vai se iniciar da seguinte forma. E aconteceu que ele, orando a sós, no caso aqui Jesus, chegaram a ele os discípulos, e ele perguntou-lhes dizendo: quem dizem as multidões que eu sou? Respondendo, eles disseram: João, o batizador, mas outros, Elias, e ainda outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. Aí ele disse-lhes: mas vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu e disse: o Cristo de Deus. Aí ele os advertiu severamente, ordenando que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, e seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto, e seja ressuscitado no terceiro dia. Então aqui, claramente, Jesus estava falando da necessidade dele fazer esse sacrifício, justamente para restaurar aquilo que o primeiro Adão perdeu. E mais à frente, Paulo explica na sua carta aos Romanos que Cristo era o último Adão. Ou seja, realmente o que Adão perdeu, Cristo recupera, vence a morte, ou seja, todo esse processo. E os escribas e fariseus, eles eram, vamos dizer, os que tinham essa ordenanças da lei de Moisés, de estabelecer isso entre o povo e ordenar tudo isso, e eles próprios crucificaram Cristo, né, por conta deles, porque Cristo foi entregue nas mãos deles, e eles foram os responsáveis por isso. Bom, dando continuidade, verso 23, então ele disse a todos: se alguém deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me, pois quem quer que queira salvar a sua vida, a desperdiçará. Talvez na sua Bíblia esteja diferente, né? Talvez perderá. Mas aqui o sentido da palavra no grego está desperdiçar. Realmente um fator de que ao longo de toda a sua vida, você estará desperdiçando a sua vida. Mas quem quer que desperdice a sua vida por minha causa, este a salvará. Ou seja, o desperdiçar a vida por causa de Cristo, ou seja, toda a sua vida está sendo dedicada para a glória de Deus, para servir a Deus e não a si mesmo. Então, a gente vai ver isso mais à frente naquela passagem também, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Muitas pessoas ensinam que essa passagem tem a ver com aquela questão de, você de repente está na sua casa, um dia comum, e você morre de alguma coisa, né? Ou a pessoa sofre um acidente e de repente ela morre. Não é nesse sentido que, de fato, a pessoa quer ganhar o mundo inteiro e ela desperdiçou a vida dela. Um sentido de desperdício. Bom, dando continuidade, verso 25, e mais: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, justamente a passagem que a gente acabou de falar, o mundo inteiro, mas desperdiçar-se ou ter a própria vida confiscada? Sim, porque quem quer que se envergonhe de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando ele vier na glória, e dele, e do Pai, e de todos os santos. Então aqui, você está entendendo que essa passagem tem muito a ver com, lendo o contexto, tem tudo a ver com você, assim como Cristo, você também ir após ele. É o que Cristo fala: aqueles que vêm após mim, eu fui crucificado. Agora quem são os meus seguidores, os cristãos, né? Que por causa do meu nome são alvejados, são odiados pelo mundo. E isso a gente cansou de ver aqui passagens onde o próprio Jesus fala disso, né? De por causa do reino, no Sermão do Monte a gente vê isso. E Jesus deixa isso muito claro, que você, a partir do momento que você é cristão de fato, você ouve as palavras de Deus e as pratica, você será odiado pelo mundo, perseguido, morto, e como acontece em vários lugares hoje, tá? E assim Cristo está falando. Isso é toda a nossa vida. Não é só no momento do que você vai na igreja, não é só a rotina da igreja, é toda a sua vida. Sua vida é servir a Deus. Dando continuidade, sim, porque verso 26, sim, porque quem quer que se envergonhe de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando ele vier na glória, e dele e do Pai, no caso Cristo e Deus Pai, e dos santos anjos. Contudo, eu deveras vos digo, alguns dos aqui presentes certamente não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Muitos achavam aqui que era, de fato, o João, né, que escreveu o Apocalipse. De fato, ele viu, né? Foi a única pessoa que viu por completo, digamos assim, e escreveu o Apocalipse. 28, ora, aconteceu que uns 8 dias após estas palavras, ele tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte para orar. E sucedeu que, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transformou e sua roupa ficou branca, rebrilhante. De repente, 2 homens começaram a conversar com ele, que eram Moisés e Elias,
e eles apareceram com glória e explicavam a sua partida, que ele estava prestes a cumprir em Jerusalém. E aqui pode-se dizer que, de certa forma, os 3 apóstolos ali viram Jesus glorificado ali naquele momento, né? Só eles 3 viram e só puderam falar isso após morte e ressurreição de fato. Verso 32. Já Pedro e seus companheiros estavam com muito sono, mas ficando bem despertos, eles viram a sua glória e os 2 homens que estavam com ele. Aí aconteceu quando eles estavam se apartando dele, no caso de Cristo, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, e devemos fazer 3 abrigos, um para Moisés e um para Elias, não sabendo o que dizia. Mas enquanto ele estava dizendo isto, veio uma nuvem e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. E a voz saiu da nuvem, dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouve. Quando a voz havia cessado, eles viram só Jesus. Eles guardaram em silêncio, e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Ora, aconteceu no dia seguinte que, quando desceram do monte, veio ao encontro deles uma grande multidão. Aí, do meio da multidão, um homem bradou, dizendo: Mestre, rogo-te que olhes para o meu filho, pois ele é o único que tem. É que um espírito o toma e em seguida ele grita e o faz espumar em convulsões, e custa a largá-lo. O está destruindo. Supliquei a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Aí Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e terei de vos suportar? Trazei-me aqui o menino. Enquanto ele ainda vinha, o demônio o derrubou e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o devolveu a seu pai. E todos ficaram atônitos perante a majestade de Deus. Aqui você percebe vários pontos, né? É aquela famosa passagem que Jesus repreende a fé dos discípulos. Também acrescenta isso a questão do jejum, a necessidade do servo de Deus, para que ele opere com convicção e com plena ação do poder de Deus, essa atitude do jejum, que aqui custaria até outro vídeo para falar só da questão do jejum, que tem muito a ver com essa proximidade com Deus, essa intimidade, essa sensibilidade, por aí vai. E também a questão aqui de que ele expulsou o demônio e o demônio deixou sequelas, como o evangelista Lucas vai deixar claro aqui. Jesus expulsa o demônio, cura o menino, né, e o restabelece. Então, assim, de fato, o ato da possessão ela pode causar danos que ficam. Sabe? Não necessariamente quando você expulsa o espírito, ele vai deixar a pessoa sã. Pode deixar sequelas. Dando continuidade, mas quando todos estavam se maravilhando de todas as coisas que Jesus fazia, ele disse a seus discípulos: colocam estas palavras dentro dos ouvidos. É que o Filho do Homem está para ser entregue às mãos de homens. Mas eles não conseguiam entender esse dizer. Aliás, foi-lhes encoberto para que não o compreendessem. Tinham medo de interrogá-lo a respeito. Começou então uma discussão entre eles sobre qual deles seria o maior. Aí Jesus, percebendo o raciocínio do coração deles, tomou uma criancinha e a colocou em pé ao seu lado. E disse-lhes: quem quer que receba esta criança em meu nome, recebe a mim. E quem quer que receba a mim, recebe aquele que me enviou. É mais aquele que for o menor entre vocês todos, esse é que será grande. E aí João reagiu e disse: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome, e mandamos ele parar, porque não segue conosco. Aí Jesus lhes disse: não proíbam, porque quem não é contra nós é por nós. Primeiro ponto aqui, questão da humildade, né, que a gente viu anteriormente, quando os discípulos estavam discutindo quem era o maior, quem era o mais importante. Talvez essa discussão surgiu por conta daquele episódio em que Jesus leva só Pedro, Tiago e João para cima do monte e transfigura lá na frente deles, e os outros ficam lá, né? Talvez tenha surgido nesse momento, mas o que dá a entender que eles estavam com um raciocínio puramente humano, né? Que nós hoje também temos, né? É isso que muitos querem hoje dentro da igreja: quem é o maior, quem é o mais importante, né? Infelizmente, né? Um lugar que não era para ser assim, e você encontra muito essa questão de que é o título, mas não quer ter o trabalho. Muitos se dizem apóstolos, mas não fazem o trabalho de apóstolo, nunca fez. É apóstolo ali só na denominação dele, enfim. Mas, e fora outras questões que eu não quero entrar aqui, mas a questão da humildade. Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, pega e lava os pés dos discípulos, da criatura que ele criou, né, o homem, né? E o próprio Cristo ele faz isso, lava o pé de todo mundo. A demonstração de que o maior ele sempre tem um ato de sacrifício para os demais. É sempre esse o contexto. Então, quem quer que hoje, dentro de denominações, dentro de
do seu pacote denominacional fala que quer ser relevado como o mais importante e não tem a mesma atitude do Cristo, porque ele deixa claro, o maior sempre serve o menor. É uma questão de sacrifício, né, de líder, de liderança, de que ele se sacrifica pelos demais. Então é uma coisa totalmente assim diferente do que hoje nós temos, né? Infelizmente. E aí, seguindo, João, no período aqui, Jesus ele adverte seus discípulos porque existiam outras pessoas que estavam usando o nome de Jesus, mas não faziam parte do grupo deles, né? E talvez hoje é assim, minha igreja é melhor do que a do outro, minha denominação é melhor do que a outra, para que talvez o cara ele não frequenta uma igreja, mas ninguém sabe qual é o temor dele diante de Deus e o quanto ele trabalha por reino de Deus e já o acusa porque ele não faz parte dos parâmetros convencionais que ele acha que é servir a Deus, né? Que é ir para a igreja todo dia e por aí vai. Não quero entrar nesse assunto também, mas só Deus conhece o coração de quem o serve de verdade. Então Jesus fala, olha, quem é por nós não é contra nós. Certamente só Deus sabe, no fundo, no coração de cada pessoa, se o que a pessoa faz é sincero ou não, se o que ela faz é trabalhar por reino ou não. Isso é Deus que julga e Deus sabe. Deus vê as nossas obras. E todos nós seremos julgados naquele último dia. Dando continuidade, verso 51. Ora, aconteceu que como os dias até a sua ascensão estavam se completando, ele partiu resolutamente para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. E indo eles, entraram num povoado dos samaritanos para lhe fazer os preparativos. Mas eles não o receberam, porque ele estava se dirigindo para Jerusalém. Pronto, ao verem isso, os seus discípulos, Tiago e João, disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los, assim como fez Elias? Mas voltando-se ele repreendeu-os, dizendo, vocês não sabem de que tipo de espírito vocês são. Aliás, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. E eles foram para outro povoado. Embora esse mesmo João, futuramente ele vai ser conhecido como discípulo do amor, né? Então uma transformação assim surpreendente. Aconteceu que, seguindo eles pelo caminho, alguém disse a ele, Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Aí Jesus lhe disse, as raposas têm tocas, as aves têm céu, sim, têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a cabeça. Então ele disse a outro, segue-me. Mas ele disse, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Aí Jesus lhe disse, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Então aqui, meu irmão, quando Deus chama, é para ir. Quando Deus fala, é para ir. A gente fica muitas vezes, mas tem que fazer isso, aquilo. Irmão, Deus mandou, você tem que ir, né? Então, essa passagem mostra muito isso. Porque esse homem que fala, primeiro preciso sepultar o meu pai, primeiro precisa, ou seja, ele falou para Jesus, eu vou esperar meu pai morrer para mim cuidar e honrar a vida dele e tal, porque provavelmente ele falou isso porque era ele que cuidava do pai, né? Provavelmente. Mas Jesus chama ele para missão. Então, os mortos sepultam os próprios mortos e Deus sabe o que ele está fazendo. Então, e aqui, então, não é um abandono, né? Mas essa questão de que quando Deus chama, a gente tem que seguir, né? E o que Jesus fala para ele fazer? Vai e proclama o reino de Deus. Esse é o chamado de todo cristão que se converte. Vai e proclama o reino de Deus. Ah, mas eu não sei. Cara, procura aprender. Mas eu não sei. Primeira coisa, você tem que aprender o beabá. Aprender os conceitos iniciais, ler a Bíblia, entender a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, para você se preparar, porque como se prega o reino de Deus se você não conhece? Então o primeiro ponto é se esforçar para aprender isso. Entende? Alguma coisa você sabe hoje, você se esforçou para aprender. Sua profissão, o que você sabe fazer bem, o seu dom, você se esforça para isso. O reino de Deus é muito mais importante do que qualquer coisa. Então como que a gente não vai se esforçar? Então tem um dever nosso, e é trabalho. E Deus nos chamou para isso. Continuando, 61. E disse ainda outro, eu te seguirei, Senhor, mas permita-me primeiro que eu vá me despedir o que estão à minha casa. Mas Jesus lhe disse, ninguém que põe a mão no arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. Então fica claro aqui o que Jesus quis ensinar com esses dois acontecimentos aí. As pessoas ficam repensando, vou servir a Deus ou não vou obedecer ou não vou. Uma hora, Jesus deixa claro, não está apto. Você ficar olhando para trás, não está apto. E assim terminamos o capítulo 9 e no próximo vídeo vamos dar continuidade no capítulo 10 do Evangelho de Lucas.